agora tendo essa vocação de voltar a médio prazo, médio e curto prazo, não vamos colocar longo prazo, porque eu também já não sou novo, tenho que ir pagar o tributo lá, mas a médio e curto prazo, eu tenho. Vamos lá ver, o que é que acontece nos países africanos? Tira-se matéria-prima, por exemplo, petróleo, e depois o que é que os países industrializados fazem? Fazem refinamento. Há um processo de industrialização e aquele produto torna mais valioso, o valor acrescentado. A Europa tem a mesma perspectiva sobre o ser humano, ou seja, qualquer pessoa tem que passar pelo processo de estudo, de formação e vai tornando o ser humano melhor em termos de contribuição para a sociedade. Eu vejo a minha vida nessa perspectiva. Se eu posso ser um profissional melhor aqui em Portugal, por que não para amanhã estar em melhores condições de dar resposta àquilo que são os problemas da Guiné-Bissau, do meu país? Então, a entrada para a administração pública foi exatamente aproveitando essa oportunidade. Mas se eu tiver que escolher um sítio onde terei que trabalhar definitivamente entre a administração pública portuguesa e da Guiné, eu já dei essa resposta no início. Obviamente que a Guiné, repara, eu não sou como Nuno, eu não só apoio o sentimento patriótico, mas eu acredito seriamente que eu tenho um papel a cumprir na Guiné-Bissau. Tenho que pagar a minha parte. Isso aí é um sentimento que eu tenho e é pessoal e eu tendo a levar isso para o resto da minha É vida. exatamente isso. Eu acho que nós os três vamos concordar que este episódio está a ser uma lição em vários sentidos. Em muitas coisas já abordámos aqui, seja sobre a determinação na faculdade, o mestrado, a ordem, agora aqui falou um pouco sobre a administração pública. Está a ser, de facto, lições que certamente serão úteis para as pessoas que estão a nos ouvir. Agora vamos falar um pouco, mudando aqui um pouco de tópico, vamos aqui ir para Moçambique um pouco para falar sobre a questão que se tem vivido nos últimos dias. Pronto, nós somos africanos e não devemos deixar de falar sobre questões africanas e principalmente sobre o caso de Moçambique, que é um país irmão, e aqui temos um moçambicano, portanto faz todo sentido falarmos um pouco sobre esta questão. Para quem não sabe, Moçambique está a viver uma espécie de uma crise política, o Nuno pode confirmar melhor do que eu, e a questão que eu faço para ti, Nuno, tem a ver com a figura de Samora Machel, que ele, aquilo que eu já tive a oportunidade de saber e de aprofundar um pouco, ele combatia muito e dizia muito que devemos combater, ou que os moçambicanos devem combater a corrupção e que apenas os melhores é que deviam trabalhar ao serviço do Deviam país. ser premiados. Os melhores é que deviam trabalhar ao serviço do país. Moçambique também já teve outras figuras proeminentes, Eduardo outras, Mondlane. exatamente, como Eduardo Mondlane, e 50 anos praticamente enquanto o país independente, no próximo ano é que comemorará. E a questão que se coloca é que a independência, a luta armada que se viveu para que Moçambique se efetivasse como um país independente, agora, passados 50 anos com esta crise intensa, será que as coisas deveriam ser pensadas desta forma, deveriam ser feitas desta forma? Bem, esta é uma questão extremamente sensível porque eu não sou muito político, eu não É sou do muito Frelimo. ligado, não sou muito ligado, Não é do Frelimo. não sou muito ligado a estas questões políticos partidárias, nunca fui, Então, cartão de militância do Frelimo. Então. Ehm, mas sim, esta é uma questão extremamente importante, sobretudo por aquilo que tem-se vivido, né? Qual eu como lado estagiário, há questões que não posso propriamente falar porque são questões que ainda estão a ser filtradas ou ainda estão a ser analisadas em concreto. Ou seja, nós não temos completamente factos diretos dos quais eu ainda não posso diretamente falar, mas a verdade é uma coisa que o Mauro referiu aqui há pouco tempo. Neste momento, talvez parece, pelo menos do meu ponto de vista, parece ser justo afirmar, dizer que aquela luta de libertação que houve há 49 anos atrás parece não ter surtido efeitos. Porque passam, portanto, 40, vai fazer 50 anos e parece que aquela luta de libertação não surtiu efeitos. Porque aquilo, e concordo muitíssimo bem com a figura que Samora Machel é uma figura completamente incontornável, não só em Moçambique, como uma referência a nível até mundial.
que sempre combateu com esta corrupção. O Nexo aqui usou uma expressão também que era uma expressão do Sr. Presidente Samora Moisés Machel, dos só os melhores é que deverão servir o Estado. Bom, a verdade é uma, é que hoje em dia nós estamos numa fase muito deficitária em Moçambique, não tem servido muito isto. Tivemos há pouco tempo um caso histórico das dívidas ocultas, ou seja, a corrupção está completamente instalada. Está instalada e reside lá dentro dos órgãos do Estado, da administração pública toda. Portanto, eu acho que é preciso sempre continuar-se essa luta. Eu acho que essa é uma altura certa, porque passam 50 anos e muito pouco em termos de progressão e desenvolvimento vê-se. E a verdade é que as revoluções não se fazem com beijinhos, abraços e flores. Eu não estou a incitar, como é evidente, a nenhum tipo de atos de vandalismo ou de greve. Estou a dizer que as revoluções não se fazem com beijinhos e abraços. Agora, cabe a cada um retirar daqui a sua própria... Tem que densificar aquilo que a Vossa Excelência está a propor. Quer dizer, é preciso que haja clareza no discurso. A verdade é que as revoluções não se fazem com beijinhos e abraços, nem com flores. Às vezes é preciso sair do sofá. Sair-se do sofá e mostrar-se do teclado, mostrar-se alguma força, não necessariamente força física, mas força em termos de união. O povo tem de estar unido e mostrar esse descontentamento. Há uns anos atrás era impensável também haver as manifestações contra aquilo que é o governo, o regime. Era impensável. Hoje em dia o povo está mais consciencializado, sobretudo os jovens. Portanto, é muito necessária esta união de nós enquanto moçambicanos. É nosso dever esse. Mas pronto, esta é uma área também e tenho que reconhecer, porque é preciso reconhecer que há pessoas melhores do que eu. O Nexo é uma pessoa extremamente especialista nesta matéria, tem muita mais bagagem do que eu. Portanto, Nexo. O assunto de Moçambique é um assunto muito preocupante, mas não é um assunto estranho. Não, mas aquilo que eu estava a dizer, repara, a situação de Moçambique é uma situação estranha, mas ao mesmo tempo muito peculiar daquilo que é a própria realidade dos países africanos. Moçambique tem muita semelhança com aquilo que se passa um pouco em Angola, quer dizer, África no século XX houve um grupo de senhores que são os nossos antepassados, que hoje chamamos de heróis, pessoas como Amílcar Cabral, Samora Machel, Mondlane, e lá em Angola, Agostinho Neto, mas são várias figuras. Decidiram fazer face a uma realidade que limitava a condição de ser dos cidadãos africanos, que tinha simplesmente que ver com a questão da pessoa conseguir ter acesso àquilo que são as condições básicas de subsistência. Muitas das vezes é que nós acabamos por esquecer isso. Repara que a Amílcar Cabral dizia uma coisa que era, mas em função da realidade da Guiné e Cabo Verde, que é, para a nossa luta havia dois objetivos. Havia que era o programa mínimo, que era correr com o regime colonial, uma coisa também que aconteceu em Moçambique, um ano depois da Guiné. E depois a independência verdadeira quer resolver os problemas concretos da vida das pessoas, do povo. E o Estado moçambicano, Frelimo, teve maior protagonismo na emancipação de Moçambique, enquanto país, enquanto nação. Depois a morte de Samora Machel, a partir de 90, perdeu-se e esqueceu-se aquilo que é a sua vocação inicial, que é exatamente resolver problema concreto da vida dos moçambicanos. E o que é que isto quer dizer? Tomou-se a independência, é compreensível como aconteceu em Angola, então faz sentido a estrutura que tinha maior protagonismo tomar a rédea da condição do país, nesse caso, no caso concreto de Moçambique, Frelimo, no caso de Angola, MPLA, no caso da Guiné, PAIGC, era compreensível. Só que esses senhores não perceberam, tomando a rédea do destino dos países, dos nossos países, é para resolver os problemas das populações, dos povos, não propriamente circunscrever aquilo que são os caprichos pessoais. Eu acho que colocar o problema só no âmbito da corrupção parece uma forma muito
circunscrita de ver o problema. O problema dos nossos países vai muito além disso. Porque após a independência, o que é que aconteceu? Havia, com exceção até da Cabo Verde, diria eu, que estava relativamente à frente, havia uma própria questão de déficit em termos humanos. Não havia um número suficiente de pessoas qualificadas para dar continuidade à organização do país. A construção de uma nação não é uma coisa fácil e é compreensível. Então aquele processo desenrolou-se. Às tantas, o que é que aconteceu em Moçambique? É que as preocupações deixaram de ser problema geral da população e passou-se a circunscrever a capricho pessoal de um grupo de pessoas que hoje se designam de Frelimo e fazem questão de associar Frelimo a Moçambique como se fossem as duas entidades únicas. E não é a mesma coisa que aconteceu em Angola. Desde que tomou a condição de destino de Moçambique, nunca mais saiu daí, ninguém conseguiu perceber o porquê. E vai se organizando de forma até um pouco a brincar, porque as eleições acabam por dar uma aparência de eleições fictícias, porque depois há muita dificuldade de aferir os resultados, que é agora o problema que estamos a viver em Moçambique. Eu ainda falei com um. Hoje em dia é minimamente razoável dizer que só se consegue pronunciar o resultado das eleições em qualquer país do mundo 15 dias após as eleições. Isso é o prazo para cozinhar o resultado lá na CNR. A CNR virou cozinha. Não é que eu estou a dizer que houve adulteração dos resultados em Moçambique. Mas este tempo de espera, depois com dificuldade e pouca transparência de apuramento dos resultados, faz com que haja essa tensão pós-eleitoral que está a acontecer em Moçambique. Por quê? Porque as pessoas vinham já insatisfeitas. E a pergunta que se faz, não, porque o Nuno disse aqui, os moçambicanos agora estão a reagir. Repara que luta da independência, nós sempre, no caso da Guiné e a Moçambique e Angola também, as pessoas sempre tiveram insatisfeitas. A maior parte das populações sempre tiveram insatisfeitas com o regime colonial. Alguns beneficiavam daquele regime, mas a maior parte da população era insatisfeita perante aquela realidade. Moçambique é a mesma coisa que está a acontecer. A maior parte dos moçambicanos começaram a apresentar descontentamento desde a década 90. Agora, qual é o novo dado que entrou? Que foi o que aconteceu em Senegal. É que houve uma pessoa que conseguiu canalizar essa insatisfação para dizer, não, senhores, nós não podemos continuar nisso. E sabe a pior coisa que pode acontecer, que é um dado extremamente, só ver o nosso processo de emancipação, quando há uma insatisfação generalizada com uma certa realidade do funcionamento de um Estado, e depois aparece uma pessoa que quer colocar em causa aquele sistema, a tendência sempre é o sucesso disso. Foi o que aconteceu no Senegal. Ou uma alternância forçada dentro do processo democrático. Parece que o regime instituído lá em Moçambique está a ter dificuldade de aceitar, mas isso para mim é uma inevitabilidade. Ou seja, o Frelimo, e tanto o Frelimo como o MPLA, mas agora falando do Frelimo, caso há de sair no poder. Isso aí parece-me uma inevitabilidade, porque as pessoas, os moçambicanos já estão a chegar à conclusão que esse já recebeu a oportunidade que recebeu e não conseguiu dar respostas aos nossos problemas. Agora, aquilo que vai acontecer, nós aí vamos forçar uma alternância democrática dentro do processo eleitoral, por via dos votos, do controle dos votos. Se isso não surtir efeito porque querem usar a força coerciva para evitar isso, nós teremos de pôr em causa a existência do Estado enquanto tal. E é isso que se está a discutir agora em Moçambique. É a própria existência do Estado que está em causa, porque as pessoas deixaram simplesmente de ter medo. Deixaram de ter medo. O medo que existia deixou de aparecer. Isso é visível nas imagens. Quer dizer, pessoas da nossa idade num confronto bélico com quem tem uma arma na mão. Isso aí não tem explicação para isso. E quando é assim, qualquer pessoa que está no poder a governar o país deveria ao menos usar isso como alarme para fazer reflexão daquilo que está a acontecer. Esta questão do problema que se tem vivido em Moçambique é uma questão muito complexa, muito delicada, obviamente, como não poderia deixar de ser. E é uma questão que, por si só, daria um podcast inteiro só para falarmos sobre, mas justamente por causa do seu peso, da sua relevância, não poderíamos deixar de abordá-la aqui. Nós apelamos que a situação normalize, que a situação
Não, que seja encontrada a verdade eleitoral. Exato, não é normalização, porque normalização já estamos numa situação eu estou normal. a falar numa normalização no sentido que é aquilo que a própria Constituição, creio eu, Claro. que a própria Constituição da República de Moçambique venha proferir. Mas é isso. Mas Que a verdade eleitoral seja conhecida. Mas Que a quem- Constituição seja respeitada. como dizia a Zagaia, povo no poder. É exatamente isso. Povo no poder é vontade popular a ser respeitada. Exatamente isso, mas pronto. Agora, voltando aqui para Lisboa novamente, na semana passada, uma semana muito turbulenta aqui em Lisboa, creio que já se sabe do que é que estamos aqui a falar, de uma pessoa que tem as mesmas características físicas do que nós, uma pessoa que tem as mesmas origens do que nós e, pessoalmente no meu caso, e essa pessoa acabou por, perder a sua vida no bairro da Cova da Moura, que é uma zona altamente estigmatizada. Eu, inclusive, já ouvi coisas aqui no corredor da faculdade sobre os bairros que juridicamente são as zonas urbanas sensíveis. ZUS, já tive a oportunidade de ler um pouco sobre isso, e é uma questão que deixa muito a desejar, é uma questão também que é particularmente sensível e eu acho que juridicamente há muitas coisas a serem indicadas ali sobre as zonas urbanas sensíveis. Quando diz as zonas urbanas sensíveis, aquilo que tu tens de traduzir para as pessoas que vão ouvir isso é que as autoridades de segurança podem agir lá para aquele espaço geográfico em específico, podem exercer certo tipo de comportamentos que não é admissível noutras zonas que não são sensíveis. Ou seja, acabam por ter competências específicas nas zonas sensíveis. Ou seja, se não é possível abordar o Mauro simplesmente em Lisboa e dizer, olha, para aí cidadão, encosta na parede. Lá naquelas zonas acabam por ser admissíveis. É mais ou menos isso, uma coisa que é completamente incompreensível. Portanto, eu não consigo perceber a sustentabilidade jurídica dessa questão de zonas sensíveis. Ou todo o país é uma zona sensível ou não somos todos zonas sensíveis. Porque a própria Constituição faz questão de salvaguardar a igualdade de tratamento entre os cidadãos. E, portanto, não pode haver essa diferenciação. E quando a Constituição diz entre os cidadãos, não é entre os cidadãos portugueses, entre todos os cidadãos que aqui se encontram nesse espaço geográfico. Ou seja, se a polícia não pode abordar uma pessoa da zona de Cascais, zona chique, requintado de Cascais, só porque sim, da mesma forma tem que ser esse procedimento levado, por exemplo, numa zona da Cova da Moura. Eu, Mauro, no Nexus, não posso estar aqui naquela zona a andar e ser abordado e ordenado a encostar a parede só porque estou numa zona que supostamente designam de zona sensível. Isso aí é uma questão pouco jurídica. Parece-me que é uma sustentabilidade que se procurou, um arranjo jurídico que se procurou encontrar para lidar com as pessoas que vivem naquela zona, da forma que os polícias agem e lidam com aquelas pessoas. Parece-me que já a nível do país o sentimento é generalizado, não pode, é uma coisa que não é permissível, aquele tipo de comportamento, abordagens policiais não são admissíveis e qualquer pessoa minimamente lúcida e consciente não deveria aceitar isso. Mas há aqui um dado mais importante que é para até o debate público que se vai tendo sobre essa. Morreu uma pessoa, independentemente da questão racial, não importa se é branco ou preto. Eu ainda no outro dia eu dei exemplo. Se uma pessoa fora de qualquer quadro normal de racionalidade pode dar mais importância à queima de autocarros, essas coisas, não que eu apoie aquelas coisas, mas eu disse, a partir do momento que temos perda de uma vida, a preocupação principal deveria ser, pronto, aquilo é parar e lamentar profundamente pela morte de uma pessoa. Mesmo que aquela pessoa tenha ou era criminoso, não interessa, perdeu-se uma vida, nunca poderá ser uma matéria de perda de uma vida, não poderá ser uma matéria de satisfação, de agradabilidade. E quem pensa assim ou está numa perda total de lucidez ou uma outra coisa, para não dizer mais. Segundo aspecto, morreu uma pessoa, aquilo que é aconselhável, principalmente para as pessoas que têm algum interesse em descobrir a verdade, é não usar extremismos e aguardar o apuramento das coisas, que muitas das vezes também a demora da justiça faz com que as pessoas comecem com especulações e cada um vai produzindo a sua opinião
sobre aquilo que aconteceu, que parece-me errado. O sensato sempre é aguardar, mas já temos informações de que, de facto, aquele senhor lá supostamente não roubou o carro. Também não é bandido, supostamente, porque é isso que se vai identificar. E não tinha arma brancas, então isso é motivo suficiente para parar e dizer o quê? Calma aí. Se nós temos um agente da autoridade que tem uma arma, ele está lá sob representação do Estado. O Estado são todos cidadãos portugueses e as pessoas que vivem aqui contribuem diariamente para o avanço de Portugal também fazem parte, estão dentro daquela representação da lei. E nós demos uma arma, um poder a uma pessoa para atuar e assegurar e garantir segurança pública a todos nós. Quando essa pessoa atua de forma errada, qual é que deveria ser a nossa responsabilidade? É ver o enquadramento da atuação daquele agente. Se nós chegarmos à conclusão que a atuação do agente de segurança não foi de acordo com os trâmites que a lei determina e as suas competências determinam, essa gente tem de ser responsabilizado por aquilo que fez. Mesmo chegando à conclusão que ele atuou dentro dos trâmites que a lei exige, houve perda da vida humana, isso também não deveria ser motivo de satisfação nem de agradabilidade, muito menos para gerar a polaridade que existe. Parece-me uma polaridade, desculpa um termo, estúpida, entre os que apoiam polícias e os que apoiam supostamente os bandidos. Quer dizer, nós todos somos bandidos aqui. Eu vivo numa zona que supostamente eu considero um bairro social. Eu propriamente sou de bairro social, eu me sinto nessa categoria, não tenho qualquer... E daí, eu sou menos cidadão ou menos Agora, tipo por ser do bairro social. Pronto, uma exato. coisa que não tem racionalidade. Então é importante que haja proporcionalidade no discurso e na abordagem desse assunto, porque não vejo aqui lados, eu vejo só um lado, que é o lado da verdade. Ou se chega à conclusão que a atuação é desconforme e haja puramente responsabilidade e de facto responsabiliza-se quem atuou de forma desconforme, ou se chega à conclusão que a atuação é conforme e aí lamenta-se pela perda da vida da pessoa que morreu, infelizmente, que já neste caso mina toda essa história, porque aí havendo perda de vida humana é a situação mais preocupante que pode existir nesse caso em concreto. Bem, eu não vou me alongar muito, eu acho que o Nexo acabou esgotando isto, mas aqui só 2 ou 3 notas. Primeiro, é um assunto realmente muito sensível, não só pelo facto de ter-se perdido uma vida humana, mas sobretudo porque tem sido recorrente este tipo de acontecimentos, sobretudo com pessoas da raça negra. Não só, é evidente que não acontece só com pessoas da raça negra, mas também outras, mas tem acontecido também de forma manifesta essa brutalidade com pessoas da raça negra. Mas é preciso, nós também temos alguma cautela porque nós não temos os factos, né? Nós não conhecemos a factualidade deste caso em concreto. Portanto, é preciso, naturalmente, que as autoridades competentes apurem os fatos para depois desses fatos subsumir-se a norma. Primeiro, ver se de facto aquela gente atuou, como na que estava a referir, dentro daquilo que é as suas normas que o habilitam a usar uma arma de fogo naquela circunstância concreta e depois se foi, portanto, uma resposta proporcional, necessária e adequada face àquilo que foi o comportamento do suspeito. Ele já não está aqui porque morreu, portanto, mas aquilo que é importante retirar disto é não generalizar, porque a generalização é extremamente perigosa. Bairros sociais, há vários, eu também moro num, mas eu não sou criminoso. Sou um cidadão ativo da sociedade. Sou um estudante, sou licenciado em Direito, mestrando agora aqui em Direito, sou advogado estagiário, contribuo para a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, porque represento também, sou um representante da justiça, mas vivo num desses bairros. Portanto, não se pode olhar para esses bairros e dizer porque é uma pessoa da raça negra ou porque é branco e, portanto, pratica todos os atos que aquela raça... É preciso, porque a generalização é extremamente perigosa e depois pode nos levar para caminhos completamente obscuros. Portanto, é preciso ter-se alguma cautela nisto da generalização. Não estou a falar disso que aconteceu aqui, mas estou a falar porque, no geral, nós vemos isto nos mídias, porque
as pessoas da raça negra são todas cozidas, ou são todas assadas. Tipo, porque depois os brancos são todos... É preciso ter algum cuidado. Generalizações são boas quando é para qualificação jurídica. Se é para uma norma é aceitável. Agora, para qualificar ser humano, nunca é bom, porque cada ser humano é o que é. E mesmo nos bairros sociais. Aliás, é uma coisa bem engraçada. Eu não acredito, nós não temos dados, mas eu não acredito seriamente que nos bairros sociais tem mais delinquentes do que num bairro XPTO aqui em Portugal. Não existe qualquer dado. E, aliás, é uma forma muito pequena de ver as coisas. Porque cada um é o que é. E no caso até do Odair, que é lamentável a sua morte, porque depois descobriu-se que não só não era criminoso, não tinha arma, que era um membro ativo, era uma pessoa que trabalhava e era um respeitador. Então, quando é assim, morre uma pessoa que era ativo na sociedade, trabalhava e contribuiu dignamente para o avanço de Portugal, nota tem que ser sempre só de lamentar com a morte. E a partir daí, procurar apurar a responsabilidade e chegar à verdade das coisas. Não andar a especular sobre aquilo que aconteceu, porque as especulações é que geram tudo isto. E depois nós também vimos porque que isso, eu expliquei depois, isso é uma questão que as pessoas não querem discutir em Portugal. Porque que houve aquela reação das comunidades, das pessoas que pertencem à mesma comunidade que o Odeia? Aquilo foi o resultado do discurso do partido da extrema-direita, que é importante que se diga, chega. Porque morre uma pessoa, nós já sabemos que o sentimento das pessoas que lhe são próximas naquelas condições é de revolta. Depois aparece uma pessoa com responsabilidades, titulares de cargo de soberania, com aquele tipo de discurso de incentivo ao ódio, obviamente que há de gerar aquela resposta que gerou. E não é questão de apoiar aquilo que aconteceu, mas é que nós temos que começar a perceber se é aceitável, é possível normalizar esse tipo de discurso que se vai tendo no espaço público, de aceitação, e apoio, não só incentivo, acima disso, a morte de certo grupo de pessoas. Isso parece-me completamente repugnante. E quando é assim, mesmo nesses casos, eu já dei exemplo, dentro desse quadro de situações, a morte do Odair é o mais preocupante de todos. A forma como morreu e a perda da vida que ocorreu naquele caso. O segundo aspecto mais preocupante é o discurso das pessoas que têm alguma responsabilidade, são pagos com o erário público do Estado, vão produzindo discurso de incentivo ao ódio e à morte das pessoas de forma leviana. Isso parece-me o segundo dado que deveria e deve merecer a atenção de todos. Terceiro, obviamente, é a questão de descontentamento que vai gerando a violência nos bairros sociais. Isso aí tem que se arranjar uma forma de se comunicar para as pessoas perceberem de facto o que é que se pode fazer para evitar casos futuros semelhantes e evitar toda essa propagação de ódio cá no meio disto. Quanto a mim, eu posso dizer o seguinte: a questão dos bairros sociais, ou melhor, dos bairros da periferia, não é de hoje. Principalmente isto surgiu depois, na década de 80, com a migração em massa, principalmente das antigas colónias portuguesas, de pessoas dessas antigas colónias que vinham para cá, e portanto esses bairros foram formando-se com o tempo. E o que é que acontece? Essas pessoas... Houve realojamento. Exato. Essas pessoas... Também. Isso, era nesse ponto que eu queria chegar. Essas pessoas constantemente são mandadas para a zona da periferia. E nós aqui nesta sala somos o exemplo vivo e real disto. Nós todos vivemos na zona da periferia. E isto acaba por contribuir para uma certa guetização das pessoas que vivem nos bairros sociais, porque ficam ali amontoadas, essa é a designação, vivendo em autênticos muros e reinos de concreto. As pessoas automaticamente nos bairros ficam ali autossegregadas do resto da sociedade, e isto é assim por causa do programa dos bairros sociais. E obviamente isto acaba por ter consequências nefastas, como aquilo que acabámos de ouvir e de ver ao longo da semana passada, a marginalização das pessoas. Isso acaba por contribuir enormemente para o estigma que existe contra essas pessoas. E ao longo da semana, o que é que eu pude constatar? Um enorme aproveitamento político desta situação, de ambos os espectros,
tanto da esquerda como da direita, e também um aproveitamento por parte dos órgãos de comunicação social, um mediatismo, um sensacionalismo para com este tipo de coisas. Várias notícias sobre a questão, muitas delas enviesadas, sem ter o real da situação, às vezes nem sequer citando o nome da pessoa que faleceu. Ou seja, há uma enorme vontade de promover a notícia, de ter visualizações, contudo, o centro da questão toda acaba por ser, infelizmente, acaba por ser esquecido. E a comunicação social tem um papel relevante neste tipo de questões. Porquê? Porque sempre nas notícias os bairros sociais apenas saem quando é algo de mau, quando é algo negativo, contribuindo, como eu já disse, para o estigma. E isso faz com que a polícia esteja sempre ali parada, pronto para atuar. E nas ditas zonas urbanas sensíveis. E quando a polícia está ali em massa e fortemente armada com um arsenal, as pessoas desses bairros acabam por ver a polícia não como um fator de segurança, mas sim como um fator de insegurança. Ou seja, a polícia não está ali para proteger os cidadãos, para promover a defesa dos direitos e para promover a defesa da legalidade democrática. Eu acho que isso que está plasmado na Constituição da República, mas pelo contrário, automaticamente, quando as pessoas do bairro veem a polícia e a sua atuação dessa forma, sentem-se a necessidade, que é completamente natural, de se defenderem, de se agrupar, a se defenderem quando a polícia ultrapassar os limites. E isso faz com que as zonas, os bairros sociais, vivem num estado policial. Era isso que Malcolm X defendia há 60 anos nas ruas do Harlem, em Nova York. E é isso que nós temos em Portugal. Um estado policial nas ditas zonas urbanas sensíveis. Mas qualquer pessoa sabe que a abordagem, por exemplo, em Lisboa, por exemplo, zona do Sul, essas coisas, é diferente na zona da Maia, da Amadora, que é Luz, por aí. Quer dizer, poucos jovens que já não que vivem nessas zonas, quer dizer, falando propriamente da população imigrante, que se tu fores contar os que já não passaram pelo processo que já não receberam ordem de encostar na parede previsto, são poucas. Exatamente. São poucas pessoas. E depois, quando é assim, o sentimento, obviamente, que vem é de revolta para com a polícia. E a pessoa começa a não ver a polícia como uma pessoa, o fator, como disseste bem, garante segurança, mas uma pessoa que, em princípio, é a própria insegurança dentro da minha comunidade. E aí a resposta, a tendência dessas pessoas é de sempre reagir àquela abordagem violenta que muitas vezes ocorre. Porque, propriamente, eu posso só dar um exemplo. Polícias, geralmente todas as forças de segurança, agentes de segurança, têm por obrigação sempre tratar qualquer cidadão com cordialidade. Isso resulta do próprio código deontológico. Agora, vai lá no bairro aqui, vê aqui uma pessoa na faculdade, Mauro diz senhor Mauro. Lá no bairro diz, para esse gajo. Quer dizer, a própria abordagem já muda, é outro tipo de tratamento. E quando é assim, a tendência das pessoas é responderem a essa violência com a violência. E aí o que ocorre? Quebra de confiança entre o cidadão e a agente de segurança. Exatamente. É isso que falta, a confiança. A confiança por parte da comunidade na polícia, na dita polícia de segurança pública, PSP. Mas pronto, e é assim que nós, e é por causa disso que nós vemos a resposta por parte da comunidade, porque tomaram a noção e a consciência de que é necessário adotar um outro tipo de postura, uma postura mais combativa, em detrimento de uma postura passiva, porque já viram o que é que a passividade pode dar. E o caso do Odair não é o primeiro caso, infelizmente. Nos últimos 20 ou 30 anos, são vários os casos das pessoas das mesmas zonas, pessoas das mesmas origens, com quase as mesmas características, em que a polícia acaba por estar envolvida na morte dessas pessoas. Portanto, já viram o que é que a passividade pode dar, e daí vêm os casos de queima de autocarros, de vandalização, de queima de carros, e etc. Uma postura combativa, porque já viram que ficar parado à espera de um outro tipo de solução
talvez não é a melhor das Em ideias. suma, aquilo que está em cima da mesa é discutir o tipo de Portugal que queremos. Todos que vivem aqui, independentemente de serem portugueses ou não, qual é o desígnio ou tipo de país que queremos daqui para frente. É um país onde todos terão a mesma dignidade e serem tratados todos da mesma forma? Ou é um país que vai tendo discurso de diferenciação e de propagação de ódio e respostas violentas em função disso? Eu acho, parece-me que a resposta é óbvia, né? Quer dizer, é a primeira opção. Ninguém há de querer viver num país em que as pessoas vão tendo medo uns dos outros e as pessoas vão tendo sentimento de revolta para com instituições de segurança do Estado. Isso não faz sentido. Qualquer pessoa minimamente de bom senso sabe aquilo que está aqui em jogo. O que está aqui em jogo é exatamente o tratamento diferencial que ocorre em muitas das zonas, que muitas das vezes tem que ver com condição social e étnica de certo grupo de pessoas. Ou porque aquelas pessoas que vivem na sua zona, a esmagadora maioria, são pessoas marginalizadas, que são pobres, ou são pessoas que não só são pobres, mas como também são de um certo grupo étnico. E aí, em função disso, o tratamento por parte do Estado não é só o tratamento policial, é o próprio Estado, como é que aborda muitas das vezes aquelas zonas. Na políticas de habitação, políticas de segurança, todo o tratamento do Estado é diferente para o resto de outras partes do país. E claro, obviamente a resposta é ter sempre esse tipo de resultado que hoje estamos a discutir. Não parece positivo nem saudável. Sim, é essa a questão. Eu não estou a falar do mérito da queima ou não dos autocarros e de outros bens de domínio público, mas certamente há uma razão por detrás disso, que é justamente aquilo que eu estava agora a explicar. Mas enfim, já vamos a quase 2 horas numa conversa produtiva, creio eu. Falámos de coisas da faculdade, de fora, daqui de Portugal, de Moçambique. Duvida, agora nós temos que perguntar ao Nuno quando é que vai casar. Isso é que parece uma informação mais interessante. Quando é que vais casar? Mas pronto, para finalizar, agradeço a presença do Nexus e do Nuno pela contribuição valiosa que deram a este segundo episódio. Mais longo, é verdade, mas também não tinha como não ser. Agradeço por isso. Também agradecer à AFDL pela assistência do espaço. Agradecer também à Apropriada Podcast pelo suporte técnico. E é isso. Agradecer também aos nossos ouvintes pelo feedback que deram pelo primeiro episódio. A ideia é continuarem a suportar, a nos apoiar. E é isso. Um apelo à paz, um apelo à tolerância e um apelo à sã e boa convivência entre todos os membros da comunidade. E aqui também uma singela homenagem à memória do Odair Muniz. É isso, muito obrigado, fiquem bem e até à próxima.